Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site, produzido aqui em Manaus há quase 7 anos, site de cinema, como você bem sabe. Hoje o tema do podcast é sobre a saga Velozes e Furiosos, que chega ao seu 9º filme agora em 2021, tentando ressuscitar as salas de cinemas e está fazendo isso muito bem. Só nesse final de semana já, que a gente está lançando esse podcast, iniciozinho de julho, o filme já superou a marca dos 100 milhões nos Estados Unidos, o que em um período pandêmico é bom demais, visto que o filme está há 2 semanas em cartazes. E aqui no Brasil também faz muito bem, faturou 10 milhões no último final de semana. Para esse bate-papo, eu conto com as presenças de um dos integrantes do Cine7, o Ivanildo Pereira. Tudo bom, Ivanildo? E aí eu queria saber de ti o seguinte, a pergunta que eu sempre faço aqui para todos os convidados dessa nova temporada dos podcasts: tá vacinado? Oi, Caio, tudo bem? Sim, primeira dose vacinado, né? Falta a segunda, né? Mas já a primeira já recebi. E me fala uma coisa, Ivanildo, queria que você se apresentasse para as pessoas, para quem está nos vendo, tanto no YouTube quanto quem está nos ouvindo no Spotify. Como é que começou a tua trajetória no cinema, fazendo, escrevendo? Quais são as tuas principais atividades? Enfim, conta um pouquinho dessa tua história, até mesmo aqui dentro do Cine7, por favor. Bem, interesse por cinema basicamente desde criança, certo? É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é assistir filmes, e eu comecei a estudar de maneira autodidata, ler livros, comprar material. Fiz o curso do Pablo Vilaça, né, o Teoria e Prática Teoria, Crítica e Linguagem Cinematográfica, né? O Pablo Vilaça, quando ele veio aqui em 2010, e estava no meio da faculdade de jornalismo. Fiz a faculdade de jornalismo justamente para tentar, né, entrar nessa área do jornalismo cultural, quem sabe escrever sobre cinema. E na semana seguinte do curso do Pablo, montei o blog, isso era em 2010, né? Em 2013 entrei aqui para a equipe do Cine7. Desde então eu já fiz aqui, aqui pelo site, já fiz críticas, artigos, reportagens, entrevistas, já demos cursos, né, de roteiro, de crítica, tudo aqui pelo Cine7. E estou aí com vocês, com a gente aqui, estamos juntos aqui desde 2013, né? Quando eu entrei ainda estava lá no blog, né? Ainda era um blog do D24AM, né? Então peguei ali aquele finalzinho da fase ali do D24, depois viramos site próprio e estamos nessa, né? Esse ano já ministrei já curso de roteiro aqui de maneira virtual, né? Nossa primeira experiência aqui dentro do Cine7 com cursos virtuais. E estamos nessa, né? Estamos aí ainda trabalhando na área. O Ivanildo, ele já fez cursos de crítica de cinema, também crítica de cinema, né? Não, eu estou equivocado. Sim. Crítica de cinema, teve de crítica, né? Teve o Elementos do Olhar, que foi um curso de introdução ao cinema, e os de roteiro que o Ivanildo sempre costuma fazer. Beleza. Então esse é o Ivanildo Pereira. E agora vamos para o convidado de hoje, que é o Ayrton de Oliveira, que é integrante do Mapingua Nerd, que é o principal portal geek aqui da região norte, Geek Nerd da região norte do Brasil. Ayrton, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e também sobre o Mapingua, a importância dele aqui na região, nesse cenário que cada vez mais cresce, né? A gente vê essa explosão desse cenário nerd, geek, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, por favor. Oi, valeu, obrigado, né, pela participação aqui. Eu acho que o Cine7 também é um portal muito bom, né? Coloca aí o Norte no cinema também. E como o Caio falou, sou do Mapingua Nerd, né? Nós somos o Guia Nerd do Norte. Começamos em Manaus, mas estamos aí expandindo para o Norte inteiro, para mostrar que no Norte também há um cenário nerd, né? Quando a gente fala de nerd, a gente não tá falando só de... então quer dizer que vocês só falam da Marvel só falam dos filmes da Marvel, só falam de coisas assim, de Star Wars? Não, falamos também, mas o nosso principal foco é falar da produção nerd que acontece no Norte, então de quadrinho, literatura e afins, né? Estamos aí há 6 anos já completamos recentemente 6 anos, agora no início do mês, dia 1º de julho,
Nosso podcast, Taverna do Mapinguari, chegou no episódio 100. Olha que legal, né? A gente estava um pouquinho parado, voltamos agora. Estamos aí no episódio 100. E falamos de nerdice, falamos também muito mal do governo em lives, quando acontece. E a gente acabou de fazer um evento que era Nerds contra o Fascismo, para tentar falar, tipo assim, olha, se você é nerd reaça, você tá, assim, um pouquinho equivocado. Acho que você não analisou Star Wars muito bem, não. Então a gente tá aí nessa missão agora, né, de não só botar o norte no mapa nerd, mas também de falar, olha, reaça e nerd não deve acontecer, não. E é isso, nossos podcasts são de temas variados, né? Nós temos aí podcasts sobre coisas que nós temos medo, coisas que nós temos raiva, mas também temos podcast de trilha do cinema, temos podcast agora do episódio 100, são esses o resumo dos nossos 100 episódios, a gente gravou relembrando algumas coisas, esses 6 anos de blog. Enfim, pesquisa aí Taverna do Mapinguari no Spotify, no seu agregador de podcast, que você vai poder conferir a gente. Beleza, Ayrton, muito obrigado mesmo, uma honra a gente poder fazer essa parceria com o Mapinguari Nerd e contigo também. Lembrando que os podcasts do Cine 7 vão sempre ao ar às quartas-feiras, você pode encontrar assim como o Taverna do Mapinguari, nos agregadores de podcasts e no Spotify. É claro que a gente sempre foca lá no Spotify, mas tem também os outros demais, as outras demais mídias. E você também pode nos assistir no YouTube. Essa conversa aqui, nós três, nossos rostos bonitinhos, estamos no YouTube. Você pode nos escutar e nos ver sempre às quartas-feiras, 19 horas, lá no canal do Cine 7. Então se inscreva e ative as notificações, porque às segundas e sextas tem vídeo sobre o Oscar, e às quintas agora, Cineclube Olhar do Norte, uma parceria do Cine 7 com o principal festival de cinema na atualidade aqui de Manaus, e a gente começa nessa quinta-feira, dia 8 de julho, falando com a equipe de Arábia, filmaço do João Dumans e Afonso Shoa. Você também pode encontrar o Cine 7 nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Letterboxd, a gente está fazendo lá uma página bonitinha, um dia fica pronto. E, é claro, no nosso site cine7.com.br, onde você encontra tudo sobre cinema. Bem, hoje eu fiz a introdução bem mais rápida. A última vez demorou uns quase 15, 20 minutos. Nossa. Às vezes a gente vai falando e pronto. Prática, né? Prática. É prática. Bem, gente, então vamos falar de Velozes e Furiosos, essa saga bilionária, né? Nem milionária, bilionária, ao longo desses 9 filmes, já faturaram. A Universal Pictures faturou mais de 5 bilhões de dólares com essas produções. E o primeiro filme foi lançado ali em 2001, filme que introduziu a série, fez o Vin Diesel se tornar um novo astro do cinema de ação, na mesma altura do que foi ali nos anos 80 o Stallone, nos anos 90 Bruce Willis e Schwarzenegger, e o Vin Diesel se tornou esse astro do cinema de ação, acompanhado de um elenco que também se destacou, como Paul Walker, Michelle Rodrigues e tantos outros. Para começo de conversa, Ayrton, você é o nosso convidado de hoje, eu queria saber o seguinte: você gosta da saga? Quanto você gosta da saga? Você acha, assim, você é aquele que, quando lança um trailer, você fala, pô, eu tenho que assistir esse filme? Ou aquela coisa, no dia que sair eu vou assistir, mas não tenho aquela ansiedade toda. Como é a tua relação com Velozes e Furiosos? O Velozes e Furiosos é o que mais chega próximo do meu guilty pleasure. Gosto bastante de ver, né? Quando mandaram, né? Quando o Cine 7 convidou a gente, mandaram mensagem pra gente, o pessoal falou, então vai. Velozes e Furiosos, tu insiste em falar isso aqui no blog, vai pra lá. Mas eu tava fazendo aqui as contas, né? Que tu falou que foi lançado em 2001. Eu tinha 6 anos quando lançou o primeiro filme. Então é uma coisa aí meio que nostálgica pra mim assistir Velozes e Furiosos. Então, se eu vou correndo pra ver o trailer, não, porque hoje eu evito ver trailer, mas quando anunciar vai ter filme novo, tá falando, beleza, esse eu vou querer assistir também, né? E já assisti aí os filmes que lançaram. Eu não vi o spin-off e não vi o novo, mas vou resolver isso já já. Mas assim, você assistiu com 6 anos de idade, o primeiro passou um tempinho, porque eu, por exemplo, eu estudava num colégio aqui de Manaus, e aí acho que
Enfim, a professora, não sei o que deu na professora de artes, ela se comoveu com o pedido dos alunos que queriam assistir na aula de artes Velozes e Furiosos. Eu já era no segundo semestre, né? Já tinha uns 15 anos, 14. Aí eu falei, não, eu estava deixando passar, tinha outros filmes mais que estavam me chamando mais atenção. E aí eu nem assim, já estava cinéfilo cult, metido a besta, né? Mas aí eu deixei passar. E aí eu acabei assistindo no colégio. Não deu para assistir todo, porque o tempo não dava, né? A aula numa disciplina costuma ter 1 hora de duração, então eu não assisti o filme todo, mas o que eu assisti eu achei, eu não dava nada, achava que era uma porcaria, mas até que não é tão ruim, é uma bobagem divertida. Você já assistiu aos 6 anos ou foi quando se tornou mais garoto para assistir? Assim, foi mais adolescente ali? Não lembro a idade, mas foi aí na infância, entrando na adolescência, porque era aquilo, né? A garotada do colégio, acho que tinha uma... Todo mundo falava disso, né? Tinha uma rotatividade de DVD pirata, quando entrava na banquinha, virava o assunto da sala. E aí, quando entrou, tipo, Velozes e Furiosos, eu falei, vou assistir pra comentar com o pessoal, então era aquilo. O pessoal assistia e ia comentando, se você não assistia, você ficava fora da conversa. Então também fui procurar assistir e garoto, né, vendo o carro, o pessoal ainda falando, uau! Então ver aquilo bem espalhafatoso era muito, pra imaginação assim, da criançada era muito legal, né, o carro bota nitrox e vai mais rápido, aí fica aquela paixão, pô, nossa, mas aquele carro é bonito pra caramba, né, mas aquela cena, e aí, nossa, vai ter o 2. Aí vai querer ver o 2, vai querer ver o próximo e o próximo. Qual foi o que você lembra de ter assistido no cinema? O primeiro, você lembra de algum que... O primeiro que eu vi foi o 5, que é o com The Rock, né? Que quando ele entra, eu assisti no cinema. Demorei pra ir pro cinema, já foi ali depois um pouco da adolescência, passando da adolescência que eu fui ver no cinema. Foi do Rio de Janeiro. Foi. Porque eu lembro que após ver o terceiro, né, pra mim caiu um pouco, mas voltou à tona aqui no Brasil quando eles vieram gravar no Rio. Aí veio aquele raio e falei, não, esse eu quero ver no cinema, e fui assistir no cinema. O terceiro, assim, só para contextualizar, há uma bagunça ali na cronologia da série. Você tem o primeiro filme, que é o de 2001, que é esse que despertou todo o frisson e tal. Aí vem o segundo, que é mais Velozes, mais Furiosos, de 2003. E vem o terceiro filme, na ordem assim que a gente fala de produção, que foi o Desafio em Tóquio. Só que o Desafio em Tóquio ele não está na ordem. Se for na ordem, a gente pula do mais Velozes e Furiosos para o Velozes e Furiosos 4. Aí vem o 4, o 5, o 6, e aí tem um acontecimento lá com a Mulher Maravilha, e a gente volta para o Desafios em Tóquio. O terceiro que você fala é o Desafio em Tóquio. Isso, e que coisa, né, que eles fizeram. E na época, eu não tinha acesso à internet, então, será que vão começar com outras pessoas? O que tá acontecendo? Não sabia que era spin-off, não sabia o que era cronologia de cinema, foi assistir. Aí virou de novo o papo da sala de aula. Vocês viram um novo filme, é diferente, né, lá no Japão. Aí, mas eu acho que é interessante quando você vê a saga e você percebe que, nossa, mas caramba, esse filme se passa no futuro, na verdade, né? Olha aí, cara, que doido. Inclusive, né, não sei se vocês sabem, esse terceiro, ele tinha essa cara mesmo de ser com novos atores, né, novo elenco, porque a princípio a Universal não botava muita fé nele, eles estavam até pensando em lançar direto pro DVD o terceiro, né? Mas aí mudaram de ideia quando viram o resultado final, resolveram arriscar no cinema. Aí, por isso que quase que a saga ia por um caminho aí que não ia ter virado essa coisa bilionária que existe hoje, né? Ivanildo, e a tua relação com Velozes e Furiosos? É um filme que te desperta interesse? É aquele filme que você vai assistir lá no final de semana? Como é que é a tua relação? Teu primeiro filme também que você viu? Foi o primeiro? Foi no cinema, não foi? Eu confesso que por muitos anos eu não dei bola para Velozes e Furiosos. Aí quando teve o sétimo, né, que foi aquele especial, porque o Paul Walker tinha falecido e coisa e tal, aí um pouco antes de estrear o sétimo, eu fiz uma maratona de todos, né, aqui em casa. Eu assisti todos do primeiro ao 6, né? Eu nunca tinha assistido, só visto umas cenas aqui e ali, né? Então, o primeiro que eu vi no cinema foi o 8º, justamente, né? Eu não fui ver nem o 7º no cinema, eu vi em casa também. Não fico ansioso quando anunciam que vai estrear outro, eu não fico realmente. Mas também não odeio a saga, eu não sou daqueles que considera que é o fim do cinema, a morte do cinema. Não, é uma saga que rendeu alguns filmes
divertidos, outros nem tanto. E tá aí caminhando, né? Tanto que virou a grande franquia do cinema de ação hoje em dia, né? É Velozes e Furiosos. Não tem nenhuma outra que chegue perto, assim, em termos de popularidade, de rendimento nas bilheterias também. E essa é a minha experiência, né? Quando eu fui assistir, inclusive, eu confirmei aquilo que um monte de gente, às vezes, eu via circulando pela internet, né? Aquele boato de que o primeiro Velozes é basicamente um remake do filme Caçadores de Emoção, né? Do Keanu Reeves e o Patrick Swayze, né? Não sei se vocês lembram desse. E é mesmo, né? Se você for ver, ele só muda o surf para a corrida de carro, né? Mas fora isso é a mesma história, né? Vamos então, assim, enquanto eu vou aqui fazendo as perguntas, mas em algum momento eu vou também trazer algumas curiosidades nesse podcast sobre Velozes e Furiosos. E o primeiro filme foi baseado num artigo da revista Vibe, chamado Race X. Eu estou deixando o link tanto no Spotify quanto também no canal no YouTube de 1998, que fala sobre o submundo dessas corridas ilegais, e isso chamou muito a atenção pela questão da descrição dos detalhes do diretor Rob Cohen, que topou, vamos fazer um filme sobre isso, chamou ali a Universal Pictures, também produtores, falaram, vamos lá, vamos fazer o filme. O Rob Cohen, se eu tiver errado, Ivanildo, ele fez Coração de Dragão antes disso, né, ali com o Dennis Quaid, e também fez Daylight, que é aquele filme do túnel que cai. O Sylvester Stallone, mais uma vez, salva o dia, salvando todo mundo. Uma coisa que já estava ali em Hollywood por um tempo, né? Ele fez também aquela biografia do Bruce Lee, né? O Dragão, lá no começo dos anos 90. Acho que foi um dos primeiros filmes dele, né? E depois... Ele tá por aí ainda hoje, né? Mais ou menos, né? Porque a carreira dele sofreu um revés aí ultimamente, né? Ultimamente ele tá bem esquecido, né? E uma coisa curiosa é que o Paul Walker não era o único nome. Tipo, quando quiseram falar, vamos fazer o Brian O'Connor, ele não foi o único que pintou, né, de ideia dos produtores para o personagem. Entre as opções pensadas estava o Eminem, o Mark Wahlberg e o Christian Bale, o Batman do trilogia Nolan, né? Para ver. Acho que deu certo pro Paul Walker. Ele era um grande fã de automobilismo, infelizmente, até por uma triste ironia do destino, acabou morrendo num acidente de trânsito. E ele, no segundo filme, dispensou os dublês. Ele gostava tanto de corrida de carro e tudo mais, ele defendia, aliás, que as corridas tivessem menos CGI, que é uma coisa que daqui a pouco eu vou até perguntar para vocês, porque tem os fãs que se dividem entre os que são raiz, né, daquela primeira fase que tinham CGI, e os outros que são dessa nova fase que é mais efeitos práticos, ainda que tenha os seus efeitos visuais. Afinal de contas, nenhum carro sai de um prédio para o outro em Dubai. Tem isso, né? Essas cenas bem viajadonas assim. Mas hoje em dia eles tentam diminuir um pouquinho, ainda que não dê para diminuir tudo. Ivanildo, continuando contigo, o que você acha que faz com que Velozes e Furiosos continue até hoje, mesmo não tendo rendido um clássico, sei lá, quando a gente pensa em O Senhor dos Anéis, a gente vai lá no primeiro, que muita gente ama, tem o segundo, o terceiro também, mas principalmente o primeiro eu acho que é aquele que talvez seja uma unanimidade. Você tem Matrix, que o primeiro é uma unanimidade, Mad Max, que o último é uma unanimidade. Velozes e Furiosos não tem nenhum desses. Não tem um filme assim, esse aqui é uma unanimidade. Apesar de muita gente gostar justamente desse do Paul Walker, que é a despedida dele. Mas o que faz a série se continuar hoje com tanto público, tanta bilheteria e tanto carinho das pessoas? Para mim, tem a ver com aquele tema da família, né, que eles martelam cada filme. É um conceito que é bastante humano, né, bastante básico, e todos os filmes, mais ou menos, assim, batem nessa mesma tecla, né? Isso se intensificou, aliás, a partir da entrada do diretor Justin Lin, né, que assumiu a partir do terceiro. Ele intensificou esse aspecto, né? Ele foi aos poucos reunindo o elenco que fez o original. O original foi um filme marcante para uma geração, né, que estava descobrindo ali o cinema de ação, o pessoal jovem que foi assistir. E ele foi aos poucos reunindo, né? Porque os atores, os astros do primeiro, nem todos quiseram voltar, né, ao longo do tempo. Tanto é que o segundo filme só tem o Paul Walker, né? No terceiro, o Vin Diesel aparece numa ponta. Mas o Justin Lin conseguiu aos poucos ir reunindo todo mundo que fez o primeiro, né?
e aquela alquimia do primeiro fez o negócio dar certo e foi introduzindo outros personagens que foram entrando ao longo da família, né? O Jason Statham, o Dwayne Johnson. Então, eu acho que o tema da família que faz o Velozes, claro, além das cenas de ação e toda a pirotecnia e coisa e tal, eu acho que é esse conceito super básico que mantém a franquia ainda sendo assistida. Eu acho que é isso que faz as pessoas ainda assistirem, né? Porque é um conceito muito humano, fala muito com as pessoas, mesmo dentro daquela embalagem super pirotécnica de Hollywood, ainda tem lá esse elemento, esse germe, né, da história dentro lá de todos os filmes da franquia, praticamente. Né? Aí também para você, também queria repetir a minha pergunta, você acha que é essa questão da família também, ou tem algum outro elemento? E onde é que você acha que foi o ponto de virada? Onde é que, assim, porque não é normal uma série chegar no 9º episódio, chegar com a força que tem hoje, né, bilionário e tudo mais. Onde é que você acha que foi esse ponto de virada? Em qual filme você acha que as coisas mudaram, modificaram? Você consegue identificar um ponto em que ganhou outro patamar, um outro nível, Velozes e Furiosos? Eu acho que o que mantém ali o público, né, além da família também, é que você tá vendo uma coisa que você já conhece. Então ele pega os atores de novo, né, e é realmente incrível como consegue manter o elenco, aumenta e traz a pessoa que chegou agora e o pessoal que já tava lá, e piadas recorrentes, que você fala, essa piada do terceiro, do quarto filme, né, depois fica uma bagunça na sua cabeça. Então acho que você ir pro cinema ver uma coisa que você já conhece, né, tá vendo aquele pessoal reprisando o papel, talvez seja uma sensação assim, já conheço, já sei mais ou menos aonde é que tá indo. E como é que eles podem ainda ir renovando e renovando para outros temas, né? O que pode, assim, se chega uma hora que fala, o que eles vão fazer no próximo filme, que esses que já fizeram uma coisa insana, o que é o próximo? O que eles vão pensar? Eu acho que parte da curiosidade também, assim, nossa, fizeram uma coisa que pode ser ou insana ou ridícula, o que ainda tem mais para fazerem? E qual foi a segunda pergunta mesmo? E qual foi o ponto que você acha, assim, tem algum momento, pode ser às vezes uma cena ou um filme como um todo, que você sente que houve essa mudança de chave, que trocou de uma série comum ali, que tem vários filmes, para algo que de repente se torna um fenômeno bilionário? Eu acho que foi realmente quando o Dwayne Johnson entrou, que aí já vem um cara que é popular pra caramba, né? Já era popular antes da luta livre, foi pro cinema, é popular e é uma pessoa com carisma. Acho que o Dwayne Johnson é um cara que... eu acho divertido de ver filme com o Dwayne Johnson. Então, quando ele entra, aí vem, assim, né? Que antes era eles lutando entre si, né? O Brian versus o Toretto, e agora eles têm que se unir pra ir contra esse outro cara. Então, então vamos realmente levar esse negócio da família a sério, porque tá chegando aí o Dwayne Johnson e fica uma coisa mais de ação. Aí eu sinto que realmente dá essa virada, dá esse filme que deixa de ser apenas, né, sobre corrida ali na rua e vira uma coisa de ação. Então eu sinto que foi pra manter até hoje, foi uma virada muito necessária. Ivanildo, e a questão da morte do Paul Walker, você acha que reforçou ainda mais esse elo de família que você estava falando há pouco? Porque, assim, era um cara bastante querido, e você percebe também, tirando a treta que tem ali do Dwayne Johnson e Vin Diesel, né, que é claro e tal, você acha que isso também reforçou ainda mais esses laços familiares que você disse que desperta Velozes e Furiosos? Eu acho que sim, né? Tanto é que aquele sétimo, o Velozes 7, que foi o último com o Paul Walker, acho que é o de maior bilheteria da franquia, né? Não posso estar enganado. Sim, 1,5 bilhão. Né? Então, o público foi ver aquele filme em grande parte porque queria ver também a despedida do Paul Walker, né? E é mérito, né, do Vin Diesel e também do pessoal da produção ali, os produtores e roteiristas, de não ter deixado isso dispersar, né? O elenco, dispersar as pessoas e acabar a série ali, porque o personagem do Paul Walker é muito importante, né? Para Velozes e Furiosos, e geralmente quando uma coisa assim acontece no cinema, não tem mais, né? Acaba. Mas eles conseguiram manter o pessoal junto ali e não evitaram que a família se dispersasse, né? Então acho que eles cuidaram muito bem daquilo. A homenagem ao Paul Walker foi muito respeitosa que fizeram no final do filme. E eu acho que funcionou, né? Graças a isso eles conseguiram manter ali a coesão e impedir que acabasse a festa, né? A festa continua ainda hoje.
Uma coisa que, voltando nas curiosidades agora, eu quero saber se vocês acreditam assim, nessa história, porque rondou um boato naquela época que o Vin Diesel não volta do primeiro para o segundo filme, de que ele não fazia continuação. Vocês chegaram a escutar algo do tipo assim? Não. Tinha essa história. Pois é, porque ele estava super. Ele queria também se vender como um astro de ação diferente, né? Ao contrário de outros que estavam emplacando uma série de continuação. Duro de Matar, por exemplo, teve 4 filmes, né? Então, essa coisa de continuar. São 5 ao todo, cara. Mas naquela. Na época. Sim, tá. Na época, sim. Na época eu estava com 4 apenas ainda, né? 4? Era 4, né? Isso. O quarto é de 2007, né? Então 3. Demorou um pouquinho mais de lançar o quarto. Aí uma coisa, né, sobre o Vin Diesel que a gente pode acrescentar aí é que ele, por um tempo, tentou ser um ator sério, né, entre aspas, ele tentou fugir do gênero, né? Tem um filme dele com o Sidney Lumet, não sei se vocês assistiram, né, que é Sob Suspeita, eu acho o nome, né, em português, Find Me Guilty, que ele tá sensacional ali. Se você vê o Vin Diesel atuando ali, é incrível, né? Porque o Lumet conseguia fazer até uma pedra atuar, né? Mas a atuação dele tá muito bem. E eu vi que ele fez, acho que em 2002, 2003. Ou seja, mais ou menos na época que ele ia ter que fazer o Velozes 2, né? Então acho que ele pulou o 2 para tentar se vestir de ator sério. Foi um filme que pouca gente viu, né? Então acabou não dando muito certo para ele. Ele antes tinha feito o Resgate do Soldado Ryan, tudo bem, ali não tem muito destaque, mas faz o filme ali também. Sim. Lá no começo dos anos 2000 tem os filmes dele, assim, dramáticos, né? Tem um que ele é o Corretor da Bolsa também, que não lembro agora o título em português. Ele tentava, mas a história que depois veio à tona foi de que ele achou o roteiro do segundo filme uma grande porcaria, ele achava que estava horrível, e aí ele falou, não, isso aí eu não vou participar de jeito nenhum. Se estão valorizando o passe dele ou não, a gente fica no imaginário de Hollywood. Uma preocupação que eles também têm, os produtores, é o seguinte, para que os fãs não tentem recriar as cenas. Então, eles destroem os carros, né? Já destruíram tanto carro ali. O último filme, o 8º, é o penúltimo, né? Agora já está com um novo filme. Mas eles, assim, em termos de desperdício de dinheiro, digamos assim, com destruição de carro, foram 22 milhões de reais na lata do lixo. Ou seja, o cara quando tem dinheiro para gastar, ele pode destruir quantos carros ele quiser, porque ele sabe que vai ter um retorno de bilheteria. Então, vamos fazer aqui um jogo de popularidade. Popularidade, o que você gosta mais também. É o seguinte, qual que das franquias aqui você gosta mais? Mas eu também queria que você falasse assim, ó, eu gosto mais dessa aqui, agora eu acho que essa aqui tá mais forte, tá? Ou então pode ser, eu gosto dessa aqui, eu acho que hoje em dia essa franquia tá mais forte, tá bom? Ivanildo, mesma coisa, tá? Eu vou passando de um pro outro. E podem desenvolver à vontade, tá? Não é só responder, fiquem à vontade para desenvolver. Mas hoje você acha, por exemplo, você prefere Velozes e Furiosos a Missão Impossível? E para você, qual das duas tá mais forte hoje? Eu acho que eu prefiro Velozes e Furiosos, porque Missão Impossível, eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir, pra mim eu ainda era ali criança, pra mim já era um filme mais adulto, tipo, já não me prendia muito. E eu acho que hoje, com certeza, Velozes e Furiosos tá, assim, mais na boca do povo do que Missão Impossível. Sinto que é isso. Apesar de que quando tem filme de Missão Impossível, né, falam novamente, mas Velozes e Furiosos eu sinto, assim, que fica um pouco mais, assim, às vezes as pessoas não comentam nem sobre o filme, comentam que ainda existe Velozes e Furiosos. Quando é Missão Impossível, comentam sobre que vai ter um novo filme. E você, Ivanildo, qual que você prefere e qual que você acha que está mais forte nesse momento? Bem, sempre prefiro Missão Impossível, né? Para mim é uma outra franquia que já superou as expectativas, né? E os últimos filmes para mim são os melhores, aliás, né? Do que os primeiros. Pior que os primeiros, né? Já eram de responsa. Então, mas em termos assim de popularidade, de bilheteria, Velozes ganha. Velozes é a maior do cinema de ação, eu acho. Não tem, por mais que o Tom Cruise pule e corra, ele ainda não é páreo, né, pro Dominic Toretto e sua família. Eu não vou, eu botei aqui o Jason Bourne, mas eu acho que seria maldade, né? Não sei, vocês preferem o Jason Bourne? Assim, porque em termos de popularidade, tudo bem, a gente sabe que hoje o Velozes e Furiosos está acima.
Mas o Jason Bourne, vocês gostam, Ayrton? Você gosta de Jason Bourne? Não, tipo, não me interessa também. Eu acho que eu tenho que rever. Aí alguns filmes do Bourne passou assim batido, acho que vi um e o resto assim, não veio aquele interesse. Mas acho que se eu revisse ia acabar curtindo, mas pra mim não é uma coisa que eu costumo lembrar, que aquela saga existe. Ivanildo, eu acho que você gosta do Bourne ainda. Eu já gostei mais, confesso, né? Hoje em dia, revendo, não sei se... Quer dizer, faz tempo que eu não assisto, né? Mas, sei lá, eu fico com medo de, se for rever, vai ter... Vou achar aquela câmera tremida muito exagerada e coisa e tal. Talvez seja uma coisa que tenha ficado datada ali no começo dos anos 2000, né? Mas, é time... em termos de qualidade, né? Claro, o Bourne era melhor, né? Pelo menos os três na trilogia, né? Que foi bem fechadinha, inventaram de fazer outros, não sei porquê, mas a trilogia é bem fechadinha. Mesmo, é melhor que Velozes e Furiosos, claro, em termos de qualidade, mas em termos de popularidade, de alcance, também não chega perto. Ivanildo, pra ti, você já falou, Velozes e Furiosos, uma franquia de ação, mas o James Bond tá perdendo de feio ou ele consegue igualar? James Bond tá igualando, né? Nessa era do Daniel Craig deu uma subida, então acho que o público... Claro, o Velozes ainda tem mais interesse do público, mas o James Bond tá indo bem, né? Assim como o Missão Impossível tá indo bem. O Skyfall, por exemplo, o Spectre foi um grande sucesso de bilheteria, né? O Skyfall passou de 1 bilhão mundial, então tá bem, o James Bond tá bem, né? Só que ainda não chega lá. Ayrton, e você prefere qual das duas? Bond ou Velozes e Furiosos? Aí eu acho que eu prefiro um pouquinho mais o James Bond. Eu gosto dos primeiros filmes, eu acho uma experiência muito interessante de assistir. Ver assim, os efeitos práticos, assim, uma coisa meio canastrão de como ele desenvolve, sai de alguma coisa. E também tinha que captar ali a audiência, né? Com, agora ele vai voar, coloca uma mochila que hoje você vê que é ridículo, ele sai voando, assim, acho uma coisa bem interessante. Mas é o pai do que o Velozes e Furiosos... exatamente. O avô que o Velozes e Furiosos faz hoje, né? Sim. E eu sinto que o filme de James Bond é um movimento, assim, quando vai lançar, é um momento, falam sobre isso, qual vai ser a abertura, qual vai ser a Bond Girl, qual vai ser a cena marcante. Então eu sinto que quando chega, assim, realmente é o momento que tá todo mundo, assim, na expectativa pra assistir o próximo filme. Então tá mesmo patamar pra você. Assim, pra mim, também em termos de expectativa, né? Sim. Ou até um pouquinho mais, mas como eu falei, eu acho que eu sinto que o Velozes e Furiosos fica mais na boca do povo durante, sei lá, um ano, ou memes, ou algo do tipo. James Bond, não. Quando vai ter um filme, o pessoal para e fala, beleza, o que tá chegando agora, a gente tem que assistir. Bem, eu tinha separado aqui Exterminador do Futuro, mas tá meio fraquinho ultimamente, né? Exterminador do Futuro... Tá complicado. O futuro eu acho que tá enterrado, né, por enquanto. Aquele último filme não tem mais jeito não, acho. Jurassic World, por exemplo, Jurassic Park, enfim, vocês acham que... Porque quando chega, também chega forte, mas vocês acham que o Velozes ainda tá acima ou não? Eu diria que tá meio igualitário, né, tá em pé de igualdade, porque o Jurassic World foi muito grande, né? O segundo também, mas o primeiro Jurassic World foi uma coisa gigantesca, né, então... Mas em termos de qualidade, vocês gostam? Ayrton, Ivanildo? Eu Sim, gosto, né? Gosto. Dinossauro me pega fácil, assim. Mas eu lembro que um tempinho atrás, a gente tem, no podcast do Mapinga, a gente tem um que é só de notícia, e um fã perguntou assim pro diretor de Velozes e Furiosos, tem chance de ter crossover com Jurassic World? Ele falou, por que não? Pode ter. Aí eu pensei, nossa, aí ia ser fantástico, assim, Velozes e Furiosos com Jurassic World ia ser uma coisa interessante. Aí, então eu acho que nesse jogo aí... Nesse dia a Marvel vai tremer, hein? Nesse dia a Marvel vai tremer. Aí, a Marvel ainda tá acima de si também, vocês acham? A Marvel tá acima de Velozes. A Marvel tá muito, assim. E a DC? Sinto que sim. E o quê? A DC? A DC. A DC tá complicado. Eu sinto que tá chegando, né, no Velozes, mas... É popular. Falta eu acho pouco, que...
Snyder Cut foi uma das maiores bizarrices que já aconteceu no mundo, assim, o movimento. E isso foi louco de ver, mas acho que a DC ainda consegue ser mais popular, mas não só pelos filmes, mas porque você sabe que tem um quadrinho, sabe que aqueles personagens são muito conhecidos, então acho que se torna um pouco mais popular que Velozes e Furiosos por causa disso. Eu acho que às vezes a DC tem um hype que eles conseguem trabalhar muito bem, mas os filmes eles não conseguem sustentar na maioria das vezes. Gosta muito daqueles personagens, né? Aí não tem jeito. Sim. E aí, então, deixa eu te fazer a próxima pergunta aqui, que é o seguinte: o que você acha que ainda dá para evoluir Velozes e Furiosos? Eles têm conseguido, por exemplo, atrair atores ganhadores do Oscar. Charlize Theron, teve agora Helen Mirren, o Vin Diesel já falou, poxa, eu quero ter aqui o Michael Caine, que também foi ganhador do Oscar, e a Rita Moreno, de Amor Sublime Amor. O que você acha que dá para evoluir ainda, Velozes e Furiosos? Você acha que é possível a franquia ainda conseguir fazer aquele filme que a gente estava falando aqui do clássico, ou não? A gente não precisa esperar tudo isso dela. Eu acho que o clássico não chega, mas eu acho que eles estão cada vez mais abraçando o surreal. Então, sei lá, podem pensar, bora fazer um filme de viagem no tempo com Velozes e Furiosos? Já tem um DeLorean, né? Por que não? Então, acho que ia ser interessante ver viagem no tempo. Acho que, assim, não vi um filme novo. Tinha teorias, olha que interessante, teorias que iriam pro espaço. Falei, cara, ia ser também interessante um Velozes e Furiosos no espaço. Acho que talvez estivesse aí revivendo o conceito dos primeiros filmes, né? Tivesse aí jogos vorazes dos Velozes e Furiosos que você vai ter que ganhar ou morrer. Acho que ia ser uma coisa também interessante aí para acontecer. E sinto que é complicado deles não fazerem sucesso com o próximo filme, né? É sempre uma previsão de que pode ter pelo menos mais 3 vindo. Então, eu acho que não vai ter o clássico, mas vai ter aí a experimentação. E sinto que, às vezes, pros atores é divertido. Assim, bora fazer uma coisa divertida aqui no set? Bora. Então, sinto que eles vão ir cada vez mais pro lado divertido da coisa. Ivanildo, e para você acha que ainda tem algo que a franquia pode atingir? Bem, eu ainda não vi esse nono filme, né? Mas eu acho que sim, né? É tarefa do roteirista, eles ganham muito bem para isso, né? Inventar coisas novas e o que fazer de novo com os personagens. E eu acho que tirando a treta que aconteceu entre Vin Diesel e Dwayne Johnson, que é o único problema que a gente ouviu falar de bastidores dos filmes, parece que é muito legal fazer um filme Velozes e Furiosos. Parece que todo mundo se diverte, né? Ele chama ali, a gente nunca escuta ninguém falando mal. A galera ali parece estar bem unida, né? Até o personagem que morreu, né? O personagem Han, que morreu, volta agora nesse novo, né? Então, até nisso, o negócio da família traz de volta o cara que estava morto, né? O personagem que estava morto. Será que é um irmão gêmeo, ou é um clone? Eu não sei, não duvido nada. Né? Pode ser que seja, né? Então, eu acho que ele cria essa atmosfera legal e consegue reunir gente, né? Para trabalhar no filme. Eu acho que enquanto isso rolar... vão continuar fazendo. Eu acho que tem uma entrevista antiga que diziam que iam parar no 10º, né? Que ia ser uma saga de 10 filmes, mas claro, vai ter os derivados, né? Já teve um, né? Não duvido nada eles fazerem outros, né? Se vão continuar com esse plano de acabar com 10, eu não sei, né? Depende do público. Enquanto estiverem ganhando dinheiro, não tem problema. Acho que a única coisa que, assim, eu também concordo com o Ayrton, acho que não vai vir um clássico, eles não vão chamar um Paul Thomas Anderson para dirigir. Não vai. Até acho que nem é o que eles buscam, né? Mas eu acho que uma coisa que eles poderiam apostar é algo que a gente viu, por exemplo, em 11 Homens e um Segredo, que eles fizeram uma versão feminina, né? Que tem a Anne Hathaway e a Kate Blanchett. Eu acho que seria legal até para a questão não apenas do momento que a gente vive, né? Mas para Velozes e Furiosos se inserir nisso, mas principalmente por conta da questão de que você é uma série extremamente popular, adorada por muitos homens. Seria muito legal se eles quebrassem esse tabu, né? Porque ainda hoje existe aquela coisa, mulher não sabe dirigir, mulher, quando tem problema na rua, a primeira é a mulher a culpada. Eu acho que seria muito legal eles mostrarem, darem
a direção dos carros para elas, mas num filme protagonizado só por mulheres. Assim, a gente tem a Michelle Rodrigues, tem a Jordana Brewster, mas seria muito legal, até para que esses preconceitos, essas visões imbecis, elas pudessem ser diluídas, mostrando, olha, não devem nada sair para o Vin Diesel, não deve nada para o Dwayne Johnson. Acho que seria uma coisa muito legal, pegaria muito bem e faria um grande serviço. Acho que poderia ter. E a própria Jordana Brewster falou recentemente, acho que poderia se ter um filme As Velozes e Furiosas, sabe? Poderia ter, acho que seria muito legal e serviria para uma quebra de paradigma em relação ao assunto. Aliás, pegando esse gancho aí, Caio, rapidinho, que é essa coisa do... outro fator, né, que contribuiu bastante para o sucesso da franquia foi o negócio da diversidade, se vocês forem ver, porque eles têm um elenco diverso desde o começo, né? Personagens latinos, personagens negros, asiáticos, né? Então, a família do Velozes e Furiosos é bem diversa, né? O Dwayne Johnson também, do Havaí, coisa e tal, né? Então, eles sempre trazem gente eles já faziam essa coisa da diversidade antes de se começar a falar disso, né? Tem LGBT? Foi um dos fatores. Eu não lembro. Acredito que não, né? Também, eu acho que, enfim, tem esses caminhos da diversidade que eles podem conseguir, legal. Aí, você ia falar alguma coisa? Sim, eu acho que dá um suspiro e fala, tipo assim, pode trazer temas que já foram em filmes passados, agora com um filme protagonizado por mulheres. Se tu quer ser realmente uma renovação pra saga e atrair outro público, acho que ia ser muito bacana mesmo. Assim, né? A Charlize Theron, né, foi vilã de um filme, eu achei essa uma vilã bem interessante que eles fizeram. Então, um filme só com mulheres também acho que ia ser bem interessante de se ver. Só mais algumas curiosidades, aí daqui a pouco a gente já começa a nossa eleição dos melhores momentos e também o pior a gente vai fazer, só dizendo o seguinte, que o nome da franquia quase foi outro, ia se chamar Red Line, porém os cineastas decidiram trocar o nome antes do lançamento. E aí a Universal Pictures, certa vez, ela costumava dizer lá nos bastidores de Hollywood que Velozes e Furiosos era a versão de Amor Sublime Amor, com carros em vez de canções. Os caras são ousados. Não deixa de ter certa lógica. Tem um pouco de lógica aí. Faltou só o Robert Wise ali, né? Vamos fazer o seguinte, a eleição Melhores Momentos Velozes e Furiosos. Vamos começar com a melhor sequência de ação. Ayrton, qual é a melhor sequência de ação para ti? Nossa, eu acho que é no segundo filme, quando eles estão fugindo da polícia, estão com o helicóptero, entra numa oficina e depois saem vários carros. Assim, eles trocam de carro, saem vários. Assim, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu falei, uou, que legal, tipo, dá aquela emoção. Sinto que foi assim, uma sequenciação bem interessante. E acho que também, assim, entrando já pro lado bizarro, ali tem um filme que se passa, né, a cena final ali na geleira e um cara pega um míssil com a mão e vai colocando assim pelo gelo. Acho que aquilo, assim, não esperava vindo e também foi uma coisa bem interessante de ser vista. Isso aí, então já fica para ti como momento what the fuck, né? O que tá acontecendo? Sim. Ivanildo, para ti, melhor sequência de ação? Eu acho que a melhor cena de ação de toda a franquia é aquele final do quinto, que também é para mim, o melhor dos filmes, né? Aquela cena que ele sai arrastando o cofre, o roubo do cofre, ele sai arrastando o cofre pela cidade. E aquilo ali é legal também porque é quase tudo, né, efeito prático, né? Então, arrastaram mesmo o cofre de verdade ali. A pegada ali de cena de ação mesmo, a moda antiga, né? Então aquilo ali é impressionante, eu acho, de se ver, né? Aquele caos que eles criam ali no final do quinto filme. Para mim a melhor cena de ação é do sexto filme, que não é a do final, é aquela que o tanque tá para capotar, uma ponte, a Letty, a Michelle Rodrigues, está em cima do tanque, ela pula no meio da ponte, né? Então ela vai cair, a ponte é dividida, tem duas pistas e tem um buraco no meio, ela vai cair nesse buraco. Aí vem o Vin Diesel, que está de um lado da ponte, ele pula na direção dela, a Superman, e a resgata, ele consegue pegá-la e ele ganha um impulso, que eu não sei de onde é que veio aquele impulso,
que vai direto no carro que está do outro lado da pista. Nossa. Ele cai no para-brisa e não sofreu nada, né? Tá de boa. Não, Né? não faz nenhum arranhão, não tem um sangue. Isso é muito, parece poder... a gente brincando de bonequinho assim na infância e faz uma coisa totalmente surtada. Ele fala, bora fazer isso no filme. Aí, talvez esse absurdo talvez ajude, né, também a explicar a popularidade, porque quem curte filme de super-herói não se sente tão assim, vê um Velozes e Furiosos, não tá tão fora assim do que a gente vê em filme de super-herói. O superpoder deles é dirigir, né? Mas não tá tão longe, né, do conceito ali. E eu queria saber de vocês, o Ayrton, se quiser citar mais um, pode falar do momento what the fuck, né? O momento mais bizarro, mais estranho. Ivanildo, você tem algum? Você lembra de algum? Cara, aquela pista de pouso que nunca acaba lá no filme 6, eles ficam uma meia hora o avião taxiando ali para decolar e nunca acaba aquele ato final lá do filme 6. Aquilo ali é muito, muito maluco, né? Mas é inegavelmente divertido, né? É uma maluquice que é divertida. Aquele final do filme 6 ali. Eu não consigo lembrar também de alguma outra, porque muita coisa parece ser muito bizarro. Mas eu vi o trailer que eu vi do novo, eu achei uma cena muito what the fuck, que era isso, de um carro capotando, o Vin Diesel saindo do carro e pulando pra ir pro outro lugar da ponte. Eu falei, nossa, eu vou querer ver essa parte, se quer saber qual é o contexto. Aí, vindo o trailer, eu fiquei, tá acontecendo, assim, isso não é possível, mas eu quero ver. Aí eles me pegaram de novo pra ver o filme. Bem, nesse trailer do novo tem um carro voando, né? Talvez esse tome o posto de momento WTF de toda a franquia, né? Então... tem pra mim também o de Dubai, né? O de Dubai não sei, é quase uma cultura, aquela do carro voando, passando de um prédio pro outro, aquilo é maravilhoso. Momento mais emocionante, provavelmente o Paul Walker, né? Ali a cena final. Acho que não tem, né? Não tem outro, né? Concorrência. Você vê ele envelhecendo, né? E, enfim, eu acho uma homenagem muito singela, muito bonita. E acho que assim, é até emocionante, porque eles eram amigos, né, na vida real, o Vin Diesel e o Paul Walker. E ele fala, você pensou que não ia se despedir, aí eu penso, poxa, de fato, né? Não tiver, pode não ter tido aquele último momento de realmente se despedirem. Então eu sinto que é uma homenagem bem singela, assim, o que aconteceu no final do... É o 8º ou é o 7º, né? Acho que é o 7º. É o 7º. Sim. É o 7º. E eu queria saber também de vocês, cadê aqui? Queria saber de vocês o melhor vilão. Vocês lembram de algum melhor vilão, algum vilão chamativo? Melhor vilão... Eu acho que acaba sendo o Charlize Theron, né? No último. Uhum. Deixa eu pegar aqui. O Jason Statham foi um bom vilão. Aí, como gostaram tanto, chamaram ele pra família, né? Ele deixou de ser vilão. Esqueceram, né? Todas as maldades que ele fez, esqueceram. E agora ele é um dos caras legais, né? Eu gostei dele. Desculpa. Eu gostei, mas quando entrou a Charlize Theron, entrou mais desafios também, que é assim, na mitologia do filme eles tinham um aplicativo que dava pra localizar qualquer pessoa do mundo, porque o celular dela tava ligado. Aí, com a Charlize Theron, ela é mais inteligente e destrói esse aplicativo. Aí eu pensei, legal, então tá realmente uma vilã assim, bem mais à altura deles, bem maior do que eles, na verdade. Quero ver como é que vai ser. Eu vou ficar com o Jason Statham, né, porque para mim ele conseguiu, assim, como o Ivanildo falou, né, ele conseguiu brilhar tanto que ele deu esse salto para virar um da família, né? Eu acho que ele casa muito bem com a série e ele funciona muito bem. Deixa eu perguntar aqui para vocês, tem algum carro, lembra de algum carro bonito, assim, aquele carro que, quando apareceu, assim, você fala, pô, esse carro eu queria ter. Lembra de algum? Eu acho que o carro da cena de Dubai, justamente, né? Aquele carro que sai vermelho, pulando. né? Isso, aquele que sai pulando de um prédio pro outro, aquele carro ali é lindo, né? Eu sinto que nos primeiros, assim, né, quando eu falei que eu vi, né, ainda criança, que era carro com LED embaixo, com PlayStation 1 dentro do carro laranja. Era assim, um laranja, um vermelho, um prato, acho que assim, acho que do primeiro filme em si, os carros que iam postar racha, eu pensava, nossa, eu queria ter um carro desse quando eu crescer, aquela imaginação de criança, né?
O laranja é um Toyota Supra, deve custar ali alguns milhões de reais hoje em dia. Para mim, o meu favorito é aquele carro preto, né, do Vin Diesel, mas o da primeira versão, né, que ele era mais simples. Hoje já ganhou aquelas rodas gigantescas, que é o Dodge Challenger. Me desculpem aí os entendidos de carro, mas é assim que eu acho que se fala o nome do negócio. E também, o melhor bromance de todos, assim, que vocês viram na série, qual foi o melhor, assim, aquele que vocês falam, poxa, que bonitinho, que fofinho? O Walker e Vin Diesel, ou o Dwayne Johnson e o próprio Vin Diesel, ou o Dwayne Johnson e o Jason Statham, algum dos coadjuvantes, qual que foi o melhor bromance para vocês? Eu acho que eu me divirto mais com o Jason Statham e o Dwayne Johnson. Acho que o bromance deles ali é mais legal. Eu acho que dos coadjuvantes, né, que tem o... Eu esqueci o nome dos atores, mas eles fazem os coadjuvantes, são bem engraçados, fazem algumas piadas, né? Eu acho que tem um que é um rapper, não sei se é o T.I., eu acho que não, que era o rapper, e o Tyrese e o outro... Isso. Eu acho que eles têm ali uma conexão que eu acho bem engraçada, assim, fazer umas piadas, eu acho bem legal de ver. Eu vou ser saudosista, vou ficar lá com o Vin Diesel e o Paul Walker, porque se não tivesse acontecido ali, não teria vindo os outros filmes. E uma pergunta que eu vejo, a última pergunta, para fechar o podcast, eu queria saber de vocês uma questão que eu estava vendo, pesquisando sobre a saga, enfim, o que diziam os fãs, que eles se dividem muito entre os fãs antigos, que gostavam daquele CGI, daqueles efeitos especiais mais descarados na tela, e mais próximo, apesar de ser do CGI, eles dizem também que são os feitos, eles não eram tão gigantescos como os atuais, ou vocês preferem a nova fase, que tem efeitos mais práticos com o CGI, mas o exagero é maior? O que vocês preferem? Ayrton, por favor. Eu prefiro efeito prático, acho que sempre eu prefiro efeito prático. Acho bem legal de ver. Acho que deve ser de fato uma coisa trabalhosa, mas eu gosto muito mais de um filme quando depois que eu vejo falar, sabia que isso aí foi de verdade? Sério? Nossa, eu acho que ganha muito pra mim. E gosto disso até da veracidade que passa, né? De filmar uma cena acontecendo e acontece isso, né? Então, sinto que efeito prático sempre me conquista. E assim, acho que aquele saudosismo acho que nunca faz bem. Então, se agora é uma coisa bem mais megalomaníaca, bora ver, né? É pra me divertir, quero passar mais 2 anos me divertindo, vou pra isso. Ivanildo, você é mais da nova fase ou a fase antiga? Qual a tua preferência? Eu concordo com o Ayrton, né? Eu gosto muito de filme de ação, né? E quando eu vejo um filme de ação, eu gosto de ver uma coisa que aconteceu mesmo na realidade, né? Ou o ator ou um dublê, alguém correu um pouco de risco ali para fazer aquela cena, para fazer aquela tomada. E eu gosto de ver isso, né? Eu fui criado ali naquela escola de filme de ação dos anos 80, né? Jackie Chan, Schwarzenegger, Stallone lá fazendo o Stallone se arrebentando todo, né? O Jackie Chan se arrebentando todo. E eu acho que aquele CGI dos primeiros filmes envelheceu mal também, né? CGI de 20 anos atrás não é tão legal mais. Né? E mesmo que os filmes tenham ficado mais exagerados, eu acho que eles ainda conseguem intercalar esse exagero com coisas filmadas na realidade, né? A gente vê carros sendo jogados de avião com paraquedas de verdade, a gente vê os carros caindo dos prédios lá no 8º filme. Claro, eles aumentam com CGI, mas tem um monte de carro caindo ali de verdade. Então, eu sempre prefiro a coisa mais perto do real possível, né? Então, eu acabo ficando mesmo com a nova fase mesmo também. Beleza. Ayrton, quero te agradecer muitíssimo. Eu queria que você falasse novamente sobre o Mapingua Nerd nessa despedida. E a última pergunta, agora sim, última pergunta de verdade. O melhor e o pior filme de Velozes e Furiosos. Aproveite sua despedida e coloca aí o que você acha. Qual é o melhor e o pior? Obrigado aí pela presença, né? Muito bom participar aqui do Cine 7. Acho, como falei, né, um canal muito bom. Tô sempre acompanhando aí. Tem vezes que é o primeiro que aparece, assim, pra mim, de notícia do cinema, aparece o Cine 7. Fico muito feliz quando isso acontece. E
Convido novamente vocês, né, que gostam de podcast, venham acompanhar o Mapingua Nerd no Taverna do Mapinguari. A gente faz algumas lives no Facebook. É um horário assim meio que não convida muito, que é quarta-feira, meio-dia. Que é no horário que a gente tá almoçando, se reúne pra gravar junto. Mas também nós lançamos depois no Spotify, você pode conferir aí, Taverna do Mapinguari, né? Não só no Spotify, como outros agregadores. Também temos o nosso blog, mapinguanerd.com.br, que tá saindo ali muita coisa legal. E melhor e pior filme, pra mim, o melhor tem que ser o quinto. Gosto muito, não só porque se passa no Rio de Janeiro, mas porque eu sinto que aquela dá uma renovada na série, traz ali o Dwayne Johnson, né, o The Rock, gosto bastante dele, e me marcou muito quando eu assisti, né? Realmente eu acho que é um filme até muito bom assim, de ver, um filme de ação. E o pior, acho que ali no sexto deu uma decaída, assim, já nada muito fazia muito sentido. Aquele de Cuba, né? É um filme assim meio esquecível. Cuba, na verdade, né? Sim. Que eu acho que, inclusive, que é esse da pista infinita. Então, pra mim, ali decai muito, é um filme bem esquecível. É o que a Michelle Rodrigues está desmemoriada e eles estão tentando ver se ela lembra que é a ponte, enfim. Amnésia, né? Que legal. Ayrton, brigadão, valeu mesmo pela presença. Obrigado a vocês. Ivanildo, você, eu quero que você novamente fale aí, onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho, e também, melhor e pior filme de Velozes e Furiosos, na tua opinião. Bem, foi um prazer, né, Caio, participar aqui de mais um podcast, né? Fazia tempo que eu não participava, eu gosto, né? Sempre que quiser pode me convidar. Fazia tempo também que a gente não fazia, então... Exato, né? também tem isso, né? Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, está sempre aí no Cine7, né? Nas plataformas, no site cine7.com.br. A gente vai ter iniciativas aí para o segundo semestre, a gente vai divulgar também. Eu estou nas redes sociais, né? Instagram, Facebook. Quem quiser pode acompanhar minhas críticas, eu estou sempre repostando lá também. E estamos aí, né? Ivanildo Pereira, é só procurar no Facebook, Instagram. Ivanildo Pereira Júnior, né? E no site do Cine7 também, claro, né? cine7.com.br. O meu filme favorito também é o quinto, eu vou junto com o Ayrton. Aquele Rio de Janeiro do filme é delicioso, né? Aquele português esquisito lá, o pessoal falando. E é também um filme que dá a virada, né? Porque deixa de ser um pouco sobre aquelas coisas de corrida e vira um negócio mais estilo filme de roubo, com toques de espionagem. Eu acho que essa virada foi muito benéfica para a franquia, né? Deu um novo gás. E também é um filme que tem a minha cena de ação favorita, né? Como já falamos. O pior, para mim, eu acho que é o segundo. Eu realmente não gosto daquele segundo. Aquele segundo ali. Né? Isso, eu acho que fizeram muitas pressas ali só para aproveitar a popularidade do primeiro. A gente percebe ali que não tem um roteiro muito bem cuidado, foi feito meio nas coxas mesmo. Eu acho que eu até concordo um pouco com o Vin Diesel, né? O roteiro é uma porcaria mesmo. Aquele segundo ali, acho que é o filme ruim da franquia, é o pior, na minha opinião. Beleza, Ivanildo, brigadão. O meu favorito é o sétimo, que é a despedida do Paul Walker. Eu acho que consegue unir várias frentes. E o pior, eu vou ficar com um Desafio em Tóquio, que aquele protagonista realmente é difícil de assistir. Gente, brigadão, Ayrton e Ivanildo, você que nos acompanha. Toda quarta-feira tem podcast novo aqui no YouTube do Cine7 e também aqui no Spotify. A gente agradece a todos vocês, lembrando que também tem o nosso site, todo dia novas críticas, textos no cine7.com.br. Até a próxima, tchau!